Uma boa noite à igreja amada e também os amigos e famílias que estão ligadinho conosco para assistir o culto de quarta-feira. E através, hoje um pouco diferente, né? Mas o importante é que a mensagem do Evangelho se expande. E agora, através do vídeo. Então, estamos findando mais um ano e nada mais, nada menos do que agradecer àquele que doou a sua vida para nos salvar. E ainda mais, ele esteve conosco no decorrer deste ano. Agora, então, cantaremos, para iniciar o culto, cantaremos o hino Deus Cuida de Ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Queridos ouvintes, agora eu convido a todos que estão conosco para orarmos, para iniciarmos a mensagem desta noite. Soberano Deus, bondoso Pai, na Tua presença estamos, eu e todos os ouvintes que estão conosco, para buscarmos humildemente a presença do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós, para entendermos, na essência, a mensagem que Tu preparou para mim e para você nesta noite. Pedimos com o perdão das nossas falhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no momento que iniciamos o culto dessa quarta-feira, nós queremos considerar, nós vimos antes na música, no hino, sobre Deus cuidará de ti. Realmente, quando a gente vê, entende os cuidados de Deus para aqueles que o temem, é muito importante, é impressionante. E eu convido agora todos que estão com a Bíblia, vamos abri-la no Salmo 119, no verso 38. Vamos ver o que diz o salmista. É um verso pequenininho, mas é bem
nos chama bastante a nossa atenção, que diz o seguinte: o salmista está aqui confirmando ao servo a promessa de Deus feita para aqueles que o temem. Então, a promessa de Deus, ela é descrita nos Salmos e ela é cumprida em Jesus. Então, Deus nos promete os cuidados especiais com cada um de nós. E o tema dessa noite é realmente: Deus cuidará de ti. E eu gostaria de fazer o seguinte nesta noite: discorrer a vida de um homem, um pioneiro da igreja de Deus nesta terra. Um homem que muitos de nós já ouvimos da história desse pioneiro da igreja de Deus nessa terra. Mas hoje nós vamos discorrer algo mais. É um homem que se chama José Bates. Um homem disciplinado, dedicado, mas o estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia e o nascimento de seus filhos o levaram a Deus. E José Bates, ele começa a orar. E ele ora da seguinte maneira: usa-me, ó Senhor, eu te peço, como um instrumento no serviço do Senhor. E ainda mais, ele pede que Deus o inclui no seu povo peculiar. Mas, Orete, o que é peculiar? Essa citação nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 19, no verso 5. Então, vamos ler essa passagem. O que está nos dizendo sobre os cuidados, sobre o que é a palavra peculiar. Então, vamos lá, que Deus fala, Êxodo 19, 5. Desculpe aqui. 19, verso 5. Que diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha prosperidade peculiar dentre todos os povos. Então, olha só, o que quer dizer a palavra peculiar quando José Bates ele pede para o incluir no povo peculiar. Então, quer dizer que pertence exclusivamente uma pessoa, Deus, nesse caso, né? E então, continuando, após 21 anos, no seu barco como capitão, José Bates decidiu vender o seu navio para ter mais tempo disponível para contribuir com a pregação do Evangelho. E em 1845, ao ler um folheto escrito pelo um pastor guardador do sábado, chamado Frederick Wesley, José Bates, ele ficou tão impressionado que ele resolveu viajar mais de 200 quilômetros para encontrar o autor daquele folheto. E nesta viagem, ele chegou muito tarde. E assim mesmo, ele chamou o pastor. E os dois ficaram estudando até o amanhecer. Olha só, o desejo de um homem que se dedicou à obra de Deus. E olha só, nesta ocasião, ele já havia doado todas as suas posses para o avanço do Evangelho. E em vários momentos, ele sentiu claramente que sua fidelidade não se baseava no acaso, mas num Deus fiel e capaz de cuidar
das coisas dele. E certa vez, ele necessitava de $100 para retirar em uma gráfica um livro que ele havia produzido sobre o sábado. Mas nenhum centavo ele possuía. Na época, ele não tinha nenhum centavo. E aí, aconteceu que surgiu um jovem chamado Raymond Gurney, um homem solteiro, e ele, o que ele fez? Ele decidiu deixar o seu emprego de ferreiro e se dedicar exclusivamente para estar ajudando o irmão José Bates. Olha só. E então, quando esse jovem foi notificar o seu ex-patrão, ele pediu $100, que era o que ele tinha para receber. Mas o que ele ouviu do seu patrão? O seu patrão disse: mas você está saindo tão rapidamente, esses $100 vai ficar como prejuízo que você está deixando para a minha empresa. E olha só, na manhã seguinte, em que José Bates deveria ir à gráfica pagar os livros, o antigo patrão, olha só o que aconteceu, irmãos, queridos amigos. O antigo patrão encontrou esse jovem, o Gurney, na rua e disse: eu devo $100 para você. E está aqui. Já estamos acertando, porque eu te encontrei e vou aproveitar a oportunidade. E ao final daquele dia, José Bates foi à gráfica para pedir desculpas pelo atraso do pagamento. E o que o agente do correio falou? O senhor sabe que veio um homem nesta manhã, primeira hora da manhã, e acertou todo o valor que estava em débito, ele acertou todo o valor. Então, naquele mesmo dia deu certo que José Bates foi lá para pedir desculpa, mas como esse amigo dele, o Gurney, o irmão Gurney, então foi lá e acertou todo o saldo devedor. Olha, queridos amigos e irmãos, providências como essas eram comuns na vida de José Bates, desse devotado pioneiro. E olha, queridos, o registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história do nosso trabalho deve ser publicada. Olha só, vou repetir. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história do nosso trabalho deve ser publicada. Queridos irmãos e amigos, muitos dos que hoje aceitaram a verdade não conhecem realmente a maneira como Deus atuou. Por quê? Portanto, por isso eu sempre penso a importância de nós buscarmos mais luz para sabermos o poder do nosso Deus que tem feito cumprir a sua promessa para todos aqueles que o buscam de todo o coração e o temem. E a experiência do capitão José Bates e dos pioneiros da mensagem adventista precisa também ser mantida diante do nosso povo. E essa citação, queridos irmãos e amigos, encontra-se no livro O Outro Poder, na página 96. Deus cuidará de ti. Certo dia, enquanto orava, José Bates teve a forte convicção de que deveria escrever livros sobre o sábado. E ele sentou-se então em sua escrivania para começar o seu empreendimento. E em seguida, a sua esposa disse: José, nós não temos farinha suficiente para fazer pão. E ele perguntou: quanto precisa? E ela:
uns 2 quilos. José Bates, então, havia apenas 12 centavos, desculpe, 12 centavos. E ele foi a um vendedor e comprou com 12 centavos essa farinha que precisava. Mas não deu bem 2 quilos. E então, olha só, e José Bates, sem conhecer a realidade do que estava passando, ele, na verdade, a esposa disse: como que você tem coragem de chegar em casa com tão pouca farinha? Olha só, calmamente José Bates, ele disse: gastei com essa farinha tudo que eu possuía nessa terra. E ela: o que faremos então? E José Bates disse: o Senhor proverá. E ela disse: isso é o que você sempre diz, sempre vive dizendo. José Bates, naquele momento, ele sentiu um desejo de ir ao correio. E chegando ao correio, havia uma carta para ele. E só que para retirar essa carta, ele precisava de alguns centavos. E o agente do correio disse: não, você pode levar, me paga mais tarde. E José Bates falou: não, jamais eu vou levar a carta sem pagar o que é devido. Não, ficou ali pensativo. E ele conta que ele temeu e que podia ter dinheiro dentro daquela carta. E ele pediu, então, para o agente do correio que ele abrisse a carta. Se houvesse dinheiro, ele descontava o dinheiro da postagem, da carta, e entregasse para ele o restante. E então, naquela carta, realmente havia $10 e havia um bilhete. E esse bilhete dizia o seguinte: fui impressionado pelo senhor que José Bates poderia estar precisando desse valor. E então, imediatamente, o enviei. Com tanta gratidão no coração, agradecido, ele foi a um vendedor e comprou um barril de farinha por $4. E também comprou algumas batatas e outras coisas mais. E então ele foi instruir o entregador. Eu disse para o entregador: você vai e certamente uma senhora vai te receber, e essa senhora vai dizer que tudo isso não lhe pertence, mas mesmo assim você descarrega no portão. E então, chegando em casa, a sua esposa disse: José, olha só quanta comida ali no portão. E José disse: o senhor mandou. E então, ao chegar, José Bates entregou a carta para sua esposa. E a sua esposa, então, disse: me perdoa pela minha falta de fé. Olha só, queridos amigos, irmãos, José Bates era um homem sem nenhum recurso nesta terra, porque havia já transferido tudo para o céu. Queridos irmãos, nós precisamos realmente buscar mais, conhecer o que Deus pode fazer na vida daquele que o teme e entrega sua vida totalmente a Ele. Queridos irmãos, Deus cuidará de ti. E agora, para encerrarmos, eu convido que nós vamos abrir a nossa Bíblia para encerrar a nossa mensagem dessa noite, em Mateus 6, o verso 19 e o verso 20. Que diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem
corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrões não roubam, não escavam e nem roubam. Queridos amigos, queridos irmãos, quero deixar aqui a mensagem dessa noite com um amor no meu coração. Um abraço a todos que estiveram conosco. Uma boa noite a todos. Deus nos acompanhe e nos leva para os nossos lares. Convido a todos para uma oração. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, quando entendemos a Tua bondade, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, nós vimos quão pequenininho nós somos e quanto Tu cuida de nós, quanto Tu cuida daqueles que o buscam de todo o coração. Pedimos e agradecidos por mais um ano que Tu andasse conosco no decorrer do início e finalizando agora. E pedimos que Tu sejas sempre dirigindo nossos pensamentos. E peço também por todos os amigos e irmãos que aqui estão, em nome e por amor de Jesus. Amém.